Boa tarde, meus queridos alunos. Hoje é sexta-feira, mais uma aula de História. Nós começamos a nossa aula de hoje fazendo um breve resumo do que aconteceu na aula número 2. Na aula passada, aprendemos que usamos a ideia de tempo para medir a duração das coisas. Descobrimos que o calendário é um sistema usado para marcar a passagem do tempo. Vimos também que na antiguidade as pessoas se baseavam nos calendários e nos fenômenos que elas viam acontecer regularmente, como a mudança na posição do Sol, da Lua e das estrelas. A história surgiu com a invenção da palavra escrita. Antes de surgir a história, nós chamamos de período pré-histórico. O nascimento de Jesus é considerado o ano 1. Observe a imagem que aparece aí para vocês. Nós vamos falar agora do período pré-histórico. É um período muito longo, com mais de 2 milhões de anos. Os historiadores, para compreenderem melhor esse período, dividiram em 3 fases. A primeira delas é o Paleolítico, que inicia com o surgimento da humanidade. No princípio, as pessoas viviam de maneira muito rudimentar. Eles não tinham casas, eles não moravam em aldeias, eles simplesmente se abrigavam em cavernas, em fendas nas rochas e muitas vezes dormiam ao relento. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na principal descoberta que o homem pré-histórico do período paleolítico conseguiu fazer. Alguém tem alguma ideia? Muito bem. Observe bem aqui na frente. Nós temos uma fogueira. O fogo foi a grande descoberta desse período. Graças ao fogo, os seres humanos conseguiram expulsar alguns animais de dentro das cavernas, conseguiram se aquecer e, além disso, conseguiram cozinhar seus alimentos. Antes da descoberta do fogo, só era possível consumir alimentos crus. O fogo é a grande descoberta do período paleolítico. O fogo vai proporcionar aos seres humanos uma grande evolução no seu modo de vida. Nessa imagem, nós vemos também homens trabalhando. Observe o que ele segura na sua mão. Parece um pedaço de osso. Ele está usando esse pedaço de osso para poder cortar uma pele. Eles não tinham roupas, eles usavam peles de animais. E como eles também não tinham facas, eles afiavam os ossos ou pedras e usavam elas para cortar os objetos que precisavam. Na parte esquerda da imagem, vemos um homem talhando ou lascando uma pedra. O objetivo dele é deixar essa pedra o mais afiada possível, para que ela seja usada como uma ponta de flecha ou como uma faca. Observe as mulheres que estão atrás do homem que eu acabei de descrever. Elas estão tentando acender uma chama com gravetos e pedras. É assim que se produzia fogo no período paleolítico, esquentando, aquecendo o graveto e produzindo a faísca necessária para acender uma fogueira. Acima de uma das moças, parece que vemos uma estátua feita de argila. E atrás da outra moça, nós vemos a entrada da caverna, onde eles se abrigavam durante a noite. Mas se não tivessem fogo,
certamente eles seriam atacados pelos animais que costumam também se abrigar em cavernas, como ursos, onças e outros animais. É possível observar também um homem tentando fazer um desenho na parede da caverna. Todo mundo já conhece essa imagem. Ela era a arte produzida no período pré-histórico. Nós chamamos ela de arte rupestre. Ele certamente está desenhando o animal que acabou de ser abatido pelos caçadores que aparecem ali no fundo. Observe que, bem próximo do artista pré-histórico, nós temos algumas lanças utilizadas pelos caçadores da época para abater os animais. Elas parecem ser feitas com algumas cerdas na lateral para, ao penetrar, ferir de morte o animal que eles estavam caçando, para facilitar assim a conquista da caça. Quem se aproxima do grupo é um homem carregando um feixe de gravetos. Com certeza, esse graveto servirá para manter o fogo aceso e assim aquecer e preparar a comida para o grupo. Observem que eles não eram apenas caçadores, eles também eram coletores. Eles coletavam gravetos, frutas e tudo que pudesse lhes servir na natureza. Para finalizar a análise dessa imagem, destacamos aqui a presença de vasos, também feitos de argila. Se você encontrou mais alguma coisa interessante nessa imagem, deixe um comentário com a gente aqui, ok? Nós vamos passar agora para a leitura do texto da aula 3. Chama-se pré-história todo o longo período de vida na Terra antes do desenvolvimento da escrita pelos seres humanos. No entanto, muito antes que os humanos aparecessem na Terra, outras formas de vida já existiam no planeta. Muitos desses seres estão extintos, ou seja, desapareceram completamente. O período em que eles viveram também é abrangido pela pré-história. Tudo o que se sabe até hoje sobre as plantas e os animais pré-históricos foi descoberto graças aos fósseis, que são restos das formas de vida iniciais. Eles são frequentemente encontrados impressos ou gravados em rochas. A Idade da Pedra foi uma fase da pré-história em que os seres humanos faziam e usavam ferramentas de pedra. Nos primórdios de sua existência, há cerca de 2 milhões de anos, os seres humanos começaram a usar pedras e madeira como ferramentas simples, e até cerca de 10 mil anos atrás, eles usavam principalmente ferramentas de pedra. Paleolítico significa Antiga Idade da Pedra. No início do período paleolítico, os seres humanos usavam pedras para fazer suas ferramentas de corte, que não mudaram muito durante milhares de anos. Depois, os homens aprenderam a lascar pedacinhos de pedra e então passaram a fazer ferramentas melhores, como raspadeiras e formões. 40 mil anos atrás, eles começaram a prender lâminas de pedra em cabos feitos de osso ou de chifre. Alguns povos do Paleolítico viviam em cavernas. Outros viviam sob coberturas de rocha ou ao relento, alimentando-se com plantas silvestres que colhiam e os animais que caçavam com a ajuda de suas ferramentas. Para encontrar comida, eles se deslocavam em grupos de acordo com a estação. Mas para o final do período paleolítico, alguns grupos faziam esculturas pequenas com argila, pedra ou osso. Outros pintavam ou entalhavam desenho em rochas ou nas paredes das cavernas.